Quem nunca pensou em desistir? Seja de um trabalho, seja de uma profissão, seja de um emprego, seja de um estudo, seja de um livro, seja de uma música, seja de aprender algo novo, aprender uma nova língua. Quem nunca pensou em desistir? Ou melhor, quem nunca desistiu? Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do nosso ser. Nós desistimos das coisas ao longo da nossa caminhada. No entanto, Deus nos convida à perseverança, não apenas a perseverança naquilo que nós nos propomos a fazer, ou ser, ou ter, mas em especial a sermos perseverantes na nossa fé. Bom dia, meu nome é Maurício e estamos mais uma vez aqui com a Igreja de Botafogo para uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Você é nosso convidado, que Deus lhe abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que possamos juntos nessa manhã aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por este dia. Te agradecemos, Senhor, por cada um dos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, mas também, Senhor, por aqueles que, por conta da tua vontade e do teu desejo, irão assistir essa aula online. Senhor, abençoa a cada um dos meus irmãos que estarão assistindo essa aula em nome de Jesus. Amém. A nossa aula, então, no dia de hoje, trata de perseverança. Perseverança é algo que nós precisamos na nossa caminhada, na nossa jornada de fé. E eu gosto muito dessa analogia de caminhada, pois realmente todos nós, como cristãos, como crentes que somos, estamos num processo. Nada em nós está concluído ainda, estamos todos em processo de caminhada. Alguns estão mais à frente, outros estão ao nosso lado, outros estão atrás de nós, mas todos estamos caminhando para um local, e é aquele local que o Senhor já preparou para todos nós. E nesse processo de caminhada nós precisamos ser perseverantes, porque ao longo da caminhada, essa caminhada não é uma caminhada plana, nós vamos ter altos, vamos ter baixos, vamos passar por campinas, vamos ter que atravessar rios, vamos ter que subir montanhas, vamos ter que atravessar pontes. A nossa vida cristã é uma caminhada que tem vários obstáculos e nós precisamos continuar. Sejam eles quais forem, nós precisamos continuar. E o texto base que nós iremos ler nesta manhã é Romanos. Romanos capítulo 5, a partir do verso 3 até o verso 5, nos diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado em Cristo Jesus. Assim, a esperança é algo natural e próprio da vida cristã. Precisamos dela. E aqui Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele pontua que algumas coisas na vida, na experiência cristã, ajudarão neste processo de perseverança. E aí ele fala sobre tribulações, quer dizer, dificuldades de todas as sortes, quer dizer, dificuldades talvez financeiras, dificuldade de relacionamentos, dificuldade talvez de guerras e rumores de guerra, dificuldades com conseguir fazer com que a vida seja possível. Existem vários irmãos em várias circunstâncias diferentes na experiência dessa vida e que passam por vários tipos de tribulação. No entanto, o apóstolo diz que a tribulação, ela produz a perseverança.
né? A perseverança está então assim ligada, quer dizer, essas dificuldades que todos nós passamos ao longo da nossa experiência de vida, essas dificuldades elas servem para moldar em nós essa perseverança. E lá no final do processo, essa perseverança produz experiência, e essa experiência então fortalece e nos dá esperança. Então, uma coisa está ligada com a outra. Veja que tudo isso faz parte da caminhada cristã. Agora, uma das coisas que o autor que propõe a lição, que a nossa EBD adotou, ele faz uma seguinte análise. Ele propõe o seguinte, que é preciso eu e você desejarmos a perseverança. Então o autor diz que a perseverança é algo que eu e você também precisamos desejar, nós precisamos querer ter perseverança. Ele não aponta para um lado dizendo que a esperança é algo nato em nós, mas nós precisamos desejá-la, é algo que nós precisamos querer. Nada, e aí ele pontua, nada do que queremos ser, ter ou mudar virá sem perseverança. Quer dizer, nada na nossa vida, nada, absolutamente nada, seja no nosso ser interior, seja na nossa vida cotidiana, seja no trabalho, seja em qualquer área da nossa existência, sem perseverança, sem nós persistirmos, isso não acontecerá. Então, a perseverança ela deve fazer parte, sim, da nossa experiência de vida. Por que desistimos? O autor propõe também essa reflexão. Por que nós desistimos das coisas? Por que esse desistir é muito comum nos nossos dias? Por que muitas pessoas desistem de tudo e muitos acabam desistindo até da própria vida, né? Por que as pessoas desistem? Todos já passaram por algum tipo de experiência de desistir de algo. Ele propõe essa reflexão para que possamos pensar um pouquinho sobre isso. Será que eu já desisti de algo? Como que foi isso na minha experiência? Será que foi bom? Será que foi ruim? Será que eu me arrependo? E aí ele propõe um outro texto de Jeremias, o grande profeta Jeremias, tido aí como um dos grandes profetas ou profetas maiores da Bíblia. E ele propõe um texto de Jeremias dizendo que o desânimo ele é comum nas nossas experiências. Quer dizer, nós como pessoas normais, nós vamos passar por desânimos. E ele propõe essa leitura, Jeremias 20, capítulo 20, a partir do versículo 14 até o 18. Então eu vou ler aqui para os irmãos esse texto da palavra de Deus, que o autor propõe essa visão de que mesmo sendo um grande profeta, ele também passou por períodos de desânimo. Então assim diz a palavra de Deus: maldito o dia em que nasci, diz o profeta Jeremias. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que me deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-te com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Porque não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura? Não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Veja, esse profeta passou por uma experiência de destruição plena da cidade de Jerusalém. Então ele passou pelo caos de uma nação que foi a Babilônia, que veio sobre a cidade, tomou a cidade e causou total, plena, completa destruição ali em Jerusalém. Esse profeta estava ali, viu com seus próprios olhos a maldade dos homens que destruíram toda a cidade. Quer dizer, não foi apenas a cidade, mas foram vidas e muita gente morreu de fome. Então ele viu a desgraça, então ele amaldiçoa, né? Ele diz assim, ele perdeu todo o ânimo, pelo texto dele, na escrita dele, ele não tem desejo de continuar a sua caminhada. Quer dizer, ele pensa também em parar, em não perseverar.
Por que que nós passamos por isso? Por que que o desânimo cai sobre nós? Porque somos humanos. Quer dizer, isso é comum. Numa decepção, em algo errado que Deus, quem sabe num negócio que você possa ter feito, o desânimo vem. O desânimo vem sobre mim, sobre você, e muitas vezes podemos até pensar como Jeremias: poxa, talvez teria sido melhor nem ter nascido. Então, o desânimo é algo que vem sobre todos nós. Razão que podem levar à desistência. Então, o autor também propõe algumas razões para que nós venhamos a desistir das coisas, e principalmente da fé. Primeiro, cultura do sucesso rápido. Isso pode nos seduzir. Então, a primeira coisa que o autor diz é olhar para a realidade, né? Olhar realmente para a realidade da vida, para a realidade do mundo, e não nos iludirmos com o sucesso rápido, com o sucesso repentino, porque isso pode trazer um grande desânimo a qualquer um. A natureza ignorada das coisas, quando não compreendemos por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Veja, mesmo eu e você tendo uma noção total e plena sobre a nossa vida, muitas coisas acontecem na nossa vida que nós não temos ciência. Muita coisa pode acontecer na minha e na sua vida que nós não sabemos as causas, mas elas nos acontecem. E quando isso vem sobre nós, vem sobre a nossa vida, isso pode causar desânimo. Uma outra coisa que pode causar desânimo ou desistência, medo de incompetência. Não conhecermos nossa própria capacidade de resistir. Achamos que somos incapazes diante de desafios. Devemos focar no que queremos alcançar e então avançar. Então, essa é outra coisa, o medo da incompetência. Quer dizer, você tem um desafio, tem algo proposto para você fazer, mas você se acha incapaz, se acha incompetente. E aí pode vir sobre você desânimo e desistência. E a quarta coisa que ele propõe é enfermidade incapacitadora. Então, muitas vezes possuímos alguma doença e isso nos torna incapazes de perseverar. Só que essas doenças, ele pontua muito bem. O autor diz aqui, são doenças emocionais, psicológicas e psiquiátricas. Então são 3 tipos ou 3 áreas de doença que podem causar um desânimo. Ele não está falando aqui de doenças físicas, mas sim mais doenças ligadas à emoção e à psicologia. Então, quando essas vêm sobre nós, podem nos causar medo, podem nos causar espanto e podem nos causar desânimo. E aí a gente para e acaba desistindo das coisas. Agora ele propõe também para que nós, o autor propõe para que nós parássemos um pouco e olhássemos para uma experiência do Antigo Testamento que ocorreu, que é aquela questão dos espias. Moisés chama os espias a pedido de Deus lá em Números 13 e fala para os espias irem espiar uma terra prometida. Deus prometeu a terra de Canaã, para a nação de Israel, e eles estão ali às portas da nação. Então Deus fala assim: Moisés, tira um líder de cada tribo e manda eles olhar a terra, espiar a terra, ver o que tem lá, e que ele traga a notícia para o povo, para depois vocês avançarem. Dê uma olhadinha lá e depois vocês vão. Então Moisés chama os líderes dos clãs, das tribos, e escolhe um príncipe de cada tribo, quer dizer, a pessoa mais capacitada de cada tribo, para ir lá. Então esses 12 espias são 12 príncipes, do povo de Israel. Cada tribo escolheu o seu melhor, o melhor representante para ir espiar a terra. Então, eles vão. E então a gente pode destacar aqui, ou o autor destaca, que esses espias que vão, eles se dividiram em 2 grupos. Um grupo que se chama fortes e outro grupo que se chama fracos. O autor chama um grupo forte e outro grupo fraco. E aí ele destaca o que eles viram e a impressão que eles trouxeram de volta. Então, os 12 foram escolhidos, primeiro, esses 12 que foram escolhidos, eles foram escolhidos porque eram os melhores de cada tribo.
Então, eles eram os líderes. Em segundo, todos tiveram coragem para enfrentar a tarefa. Quer dizer, eles foram e cumpriram a tarefa proposta. Em terceiro, os 12 se empenharam em conhecer a realidade. Quer dizer, todos foram lá, além de cumprir a tarefa, eles se empenharam em trazer informações. E o quarto apontamento do autor é que os 12 completaram a tarefa. Essa tarefa foi executada, não ficou pela metade. E como eles se dividiram então? 10 deles vieram desanimados e trouxeram um desânimo sobre o povo. Mas por que eles desanimaram? O que eles viram? Qual foi a impressão que eles trouxeram? Qual foi a característica que deu desânimo a 10 deles? Primeiro, eles se esqueceram de quem é Deus. Então Deus mandou eles lá observar a terra. Eles foram, mas eles esqueceram um detalhe importantíssimo que eu e você precisamos ter como emblema da nossa experiência cristã. Quem é Deus na nossa realidade? Quem é Deus em nossa vida? Segundo, eles se deixaram vencer pelo medo. O medo tomou conta de 10 deles. E por final, eles pensaram mais em que o povo poderia pensar a respeito deles do que de fato na tarefa que eles deviam cumprir como líderes do povo. Agora, Josué e Caleb mostraram-se homens fortes. Diferente desses 10, Josué e Caleb se mostraram fortes diante do povo. Então, Josué e Caleb, mostraram em palavras a sua fé. Quer dizer, eles criam que o povo tinha condição de derrotar, de entrar, de tomar a cidade, mas não porque o povo estava só, porque o povo tinha um Deus soberano e pleno sobre o povo. Eles mostraram, Josué e Caleb, nas suas palavras, sua superação do medo. Quer dizer, eles não tiveram medo. Lá tinha gigantes, lá tinha homens fortes, lá tinha homens de guerra, aquela cidade precisava ser tomada, mas eles não tiveram medo. Josué e Caleb não tiveram medo. E por último, Josué e Caleb mostraram que não estavam preocupados com as opiniões dos outros. Josué e Caleb, no caso os dois, eles não estavam preocupados com o que o povo iria pensar, ou que aqueles 10 que ficaram desanimados iriam pensar. Não, eles tinham um propósito, eles focaram no propósito e achavam que tinham condição de vencer porque Deus estava acima deles. Por que desanimamos, mesmo envolvidos com a graça do Senhor? Veja, nós agora aqui, a nossa realidade é uma realidade onde Deus nos envolve com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco, mas mesmo assim nós desanimamos. Por que desanimamos mesmo assim? O importante é lembrarmos que não importa se venhamos a cair, o importante é não ficar no chão. Veja que eu e você podemos sim ficar desanimados, eu e você podemos eventualmente desistir das coisas, mas o que eu e você devemos fazer é levantar a nossa cabeça, olhar para Cristo, olhar para a cruz, olhar para a obra consumada do Senhor, e Cristo nos iluminará, lá como fala em Efésios. Assim, mesmo se venhamos a cair, desanimar ou pensarmos em desistir, saiba que Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos. Olhando para Cristo, olhando para Deus, levantemos a cabeça e vamos. Muito de nosso desânimo é visão errada da realidade. Isso é um fato. Muitas vezes nós não temos condições de absorver toda a informação, principalmente informação de ordem espiritual. Os nossos olhos conseguem enxergar a realidade que nos cerca, a realidade material, mas nós não temos olhos espirituais. Então, muitas vezes, para não dizer sempre, nós não compreendemos a realidade como um todo. E aí, muitas vezes a gente cai em desânimo. Podemos, aqui sugere o autor, podemos ver gigantes onde na realidade há apenas homens e homens mortais. E aí a gente pode cair e desanimar. Uma outra questão levantada pelo autor: como ousamos para prevalecer? Como que nós devemos prevalecer? E aí, quem responde essa pergunta é o próprio Moisés. Moisés, em
Números 13, número 14, a partir do versículo 13, ele vai apontar uma resposta, né, para nos encher de esperança. Então, como ousar prevalecer, né, perseverar, ir para frente, continuar? Então, o texto de Moisés diz o seguinte: respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes aparece, tua nuvem está sobre eles e vai adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Lembrar quem é Deus e o que ele fez, sendo a ação de Deus a base para dar realidade, sustento às nossas percepções. Quer dizer, precisamos olhar para a nossa vida naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus já operou. Deus é fiel, Deus é bom, Deus está conosco em todas as ocasiões. Em terrenos planos, em planícies, em montanhas, mas também em declives. Deus está conosco e Deus é bom, Deus é poderoso. E a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é perfeita, é boa, é agradável. Então nós não temos por que desanimar. Por quê? Porque assim como Moisés aponta, Deus está no meio do seu povo. Então, olhar para Deus, ter Deus como base da nossa percepção espiritual é fundamental para que nós não venhamos a desistir. Como ter perseverança? Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Como desenvolver, então, a esperança? Primeiro, ter visão clara do que se quer alcançar. Primeira coisa, eu preciso ter visão do que eu quero, ou do que Deus quer para a minha vida, aonde eu preciso ir. Eu preciso ter clareza na mente, no coração e na vontade. Segundo, decidir conquistar aquilo que se deseja. Eu preciso querer aquilo. Então, eu sei para onde que eu quero ir, eu tenho visão clara sobre isso, agora eu preciso querer aquilo, desejar aquilo. Terceiro, ter visão, ter foco, não olhar para os lados, né? Isso nos ajuda a perseverar. Em quarto lugar, desenvolver um caráter de perseverança. Quer dizer, esse caráter de ser perseverante precisa ser desenvolvido. Ele não vem pronto, não é algo que você entrou na igreja e você recebeu isso do Senhor. Não, a perseverança ela precisa ser desenvolvida a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Nós, por natureza, desistimos das coisas, mas Deus quer nos tornar pessoas perseverantes. E em quinto lugar, muito, muito importante, nessa nossa meta, nesse nosso foco, nesse nosso caminho, olhando para o alvo, sabendo que Deus quer da nossa vida e para lá nós estamos andando, nós precisamos celebrar com júbilo e com alegria pequenas vitórias. Quer dizer, nesse processo de perseverar, Deus vai nos dar vitórias e muitas vezes não serão grandes vitórias, serão pequenas. Nós precisamos ter um coração alegre, um coração grato e celebrar com júbilo ao Senhor cada uma dessas pequenas vitórias no caminho da perseverança. Que Deus te abençoe, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.